Caros irmãos, queridas irmãs, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Bendito seja Deus que nos reuniu nesta noite para celebrarmos a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa fé, este é o fundamento da nossa esperança. Tanto assim que São Paulo chega a dizer que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, se não é verdade que o túmulo está vazio, se não é verdadeira a ressurreição corporal de Cristo, a nossa fé é vã, é vazia, não tem sentido nenhum aquilo em que nós cremos, se não se afirma categoricamente que Jesus ressuscitou. Esta verdade da ressurreição, portanto, não é uma lenda, não é um mito, não é uma fábula, não é uma metáfora, não é uma alegoria, como às vezes se quer dizer. Às vezes até alguns teólogos modernos começam a dizer assim: não, é que a ressurreição de Jesus é uma realidade meta-histórica. Usam palavras complicadas, difíceis, para no final das contas negar a ressurreição de Jesus, dizer assim: não, ele ressuscitou no nosso coração. Ou então não, é porque a causa de Jesus continua viva, o seu projeto, a sua mensagem, então por isso Jesus está vivo. No final das contas o discurso parece ser muito bonito, mas eles estão negando a ressurreição corporal de Jesus e dizendo que é só uma fábula, é só um mito, é só uma lenda e que não tem consistência histórica. Mas a ressurreição corporal de Jesus, a sua ressurreição segundo a carne, é um fato histórico. O túmulo está vazio, os discípulos foram testemunhas deste fato, e São Pedro, na primeira leitura de hoje, inclusive, diz: nós comemos e bebemos com ele após a sua ressurreição, muitos de nós o vimos ressuscitado, estivemos com ele, nós chegamos a tocá-lo, tocar as suas chagas, e nós podemos testemunhar, garantir para vocês: é verdade, ele está vivo. Morto não morre mais, vivo vive para sempre. Ele tem as chaves da morte e da região dos mortos. E porque Jesus ressuscitou, nós temos esta esperança de que nós ressuscitaremos também. São Pedro, na primeira leitura, nessa sua pregação, que está ali no livro dos Atos dos Apóstolos, diz que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, e que no seu nome é anunciado o perdão dos pecados. Então, quando nós dizemos que Jesus venceu a morte, nós estamos falando de 3 níveis de morte. Primeiro, a morte do pecado. O pecado é uma morte espiritual, porque Deus é a vida da nossa vida, é a alma da nossa alma, e quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, nos separamos de Deus, e portanto o pecado é uma morte. No seu nome, nós anunciamos o perdão, a remissão dos pecados. Ele venceu a morte do pecado, a escravidão do pecado. Depois também a morte eterna, que é uma consequência do pecado. O salário do pecado é a morte eterna, que São João chama no Apocalipse de segunda morte, que é a condenação eterna. Também, pela sua ressurreição, nós temos a esperança da vida eterna. Morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação.
ou seja, Ele nos torna justos, Ele nos santifica e nos dá a vida eterna, nos comunica a vida sobrenatural da graça, sua vida imortal, vida divina. Nos tornamos participantes da natureza divina, participamos, tomamos parte na vida de Deus. E São Paulo ainda diz assim: o último inimigo a ser vencido é a morte corporal, que será vencida quando Jesus vier em sua glória. Então também os nossos corpos ressuscitarão. Então a morte é vencida em todos os níveis: a morte corporal, a morte espiritual, a morte eterna, todos os tipos de morte. Pela sua ressurreição, Cristo venceu a morte. O diabo pensou que tinha derrotado Jesus, que tinha vencido Jesus, porque de fato, humanamente falando, a cruz é uma derrota, a cruz é um fracasso, mas mal sabia ela, a morte, que ela seria vencida. A sequência pascal que nós cantamos hoje após a segunda leitura diz: vida e morte, ó duelo, ó combate mais belo, Davi do rei morreu, mas venceu. Quando a morte pensou que tinha dominado Jesus, vencido Jesus, ela é vencida, ela é dominada, ela é aniquilada. A morte já não mata mais. A morte de São Paulo perdeu o seu aguilhão. Ó morte, onde está a tua vitória? Porque Jesus nos diz assim: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já morremos no batismo, nós já estamos mortos. A nossa vida está guardada, está escondida, preservada com Cristo em Deus. Ele é a nossa vida. Então mesmo quando os nossos corpos morrerem, nós não morreremos. Nós aguardaremos a ressurreição em Cristo, se nós perseverarmos até o fim. Se nós, ao morrermos, tivermos conservado a vida sobrenatural da graça que nos foi comunicada no batismo. Então, esta celebração da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Cristo sobre a morte, esse duelo no qual a morte é vencida. Na segunda leitura, São Paulo diz assim: se nós ressuscitamos com Cristo, então nós temos que buscar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. Não buscar as coisas de baixo. Ele diz: afeiçoai-vos às coisas de cima, afeiçoai-vos às coisas do céu, as coisas de Deus, não as coisas aqui de baixo. Se nós recebemos uma dignidade tão elevada, que é a dignidade de filhos de Deus, então nós devemos viver como filhos de Deus, não mais servindo ao pecado, não mais colocando os nossos corpos, os nossos membros, a nossa vida a serviço do pecado como armas de injustiça, mas colocando-nos a serviço de Deus como armas da luz. Então ele diz: não mais reine o pecado sobre os vossos corpos. Nós temos que viver como pessoas ressuscitadas, mortos para o pecado, vivos para Deus. Então, durante 40 dias, durante o tempo da quaresma, nós fizemos penitência, nós nos mortificamos, muito bem. Então não pode ser que agora, terminou o tempo da quaresma, chegou o tempo pascal, tudo volta a ser como era antes da quaresma, né? Então, na quaresma, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e depois como era no princípio, agora e sempre, amém. Não pode acontecer que todo o nosso esforço quaresmal seja desperdiçado, jogado fora. Então agora, chegou a quaresma, a gente
já não reza mais, já não faz mais penitência, não se mortifica, não pratica obras de misericórdia, não se esforça. São Paulo usa essa palavra, esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Assim como Jesus diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, no tempo da Páscoa, a gente tem que andar para frente, não para trás. No tempo da Páscoa, nós buscamos progredir na perfeição, na caridade, na fé, na santidade, nas virtudes. Não regredir, não andar para trás, porque agora acabou a quaresma, então agora a gente pode relaxar, agora a gente pode deixar de combater os vícios, deixar de lutar contra o pecado, porque agora acabou a quaresma, né? É só na quaresma que a gente faz isso. Não, quaresma dura 40 dias, um pouquinho mais, né, de 40, e a Páscoa são 50 dias. A graça de Deus é superabundante, ela supera o pecado. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Neste tempo também nós usamos exaustivamente a palavra aleluia, da qual nós nos abstemos durante o tempo da quaresma. Agora é um exagero o tanto de vezes que na liturgia do tempo da Páscoa se usa essa palavra aleluia. É uma palavra hebraica que significa louvai a Deus, mas que a igreja tem o costume de não traduzir. Em nenhuma língua se traduz a palavra aleluia. A gente mantém a palavra no hebraico, aleluia mesmo, sem tradução. Por quê? Porque esta palavra para nós significa que Deus sempre excede o nosso louvor, que a nossa gratidão é tão grande que as palavras são incapazes de traduzir, são incapazes de expressar. As palavras são insuficientes para expressarem o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós, pela obra da redenção. Então, o aleluia é o cântico dos redimidos, é o cântico novo que brota do coração daqueles que foram libertados por Deus e se alegram em Deus e querem louvá-lo, mas têm consciência de que as palavras são insuficientes. E portanto não basta dizer a Deus muito obrigado, porque Ele nos salvou. É preciso dar a Ele a própria vida. É preciso viver para Ele, uma vez que Ele nos comprou, e então nós temos que viver debaixo do senhorio de Jesus. Ele é nosso dono, nós somos propriedade dEle, nada mais é nosso, tudo é dEle, por Ele e para Ele. Ontem à noite, na Vigília Pascal, nós escutamos o relato da ressurreição, ou daquele primeiro contato dos discípulos com a realidade da ressurreição, segundo o Evangelho de São Marcos, que é o evangelista que nós estamos escutando este ano, né? Então, as mulheres que vão ao túmulo no domingo de Páscoa, logo pela manhã, e encontram o túmulo aberto. Hoje de manhã, nós escutamos o Evangelho de São João. Maria Madalena vai ao túmulo, encontra o túmulo vazio, ela vai até Simão Pedro e João, que vão correndo até o túmulo, constatam que o sepulcro está vazio e acreditam que Jesus está vivo. Até aquele momento eles não tinham compreendido, mas então o discípulo amado acredita que Jesus está vivo, que Ele não está lá no sepulcro. Não procureis entre os mortos aquele que está vivo. Nesta missa da noite, a primeira e a segunda leitura são as mesmas que nós fizemos de manhã, mas o evangelho é diferente. A igreja propõe para a missa da noite do domingo de Páscoa um evangelho diferente daquele que nós lemos de manhã. É o evangelho de São Lucas, que é aquela conhecida passagem dos discípulos de Emaús. Por quê? Porque o evangelho que nós lemos hoje de manhã se passa
na manhã do domingo de Páscoa. O evangelho que nós lemos agora se passa ao entardecer, ao anoitecer do domingo de Páscoa. Então, assim como os discípulos de Emaús, nós fazemos esse caminho de reconhecimento de Jesus, que fala conosco e nos faz arder o coração, dissipa as trevas, a escuridão, a frieza do nosso coração, aquece o nosso coração com a sua palavra, e depois o reconhecemos também ao partir do pão na Eucaristia. Então, a Eucaristia é o modo privilegiado da presença de Jesus entre os seus discípulos, da presença de Jesus na igreja. Depois da ascensão de Jesus, esse é o modo pelo qual Jesus está visivelmente presente entre nós. Ele nos enviou o Espírito Santo, né? Depois da ascensão, Jesus se ocultou da vista dos discípulos. Durante 40 dias ele apareceu ressuscitado, eles puderam vê-lo, puderam tocá-lo, conversaram com ele, comeram e beberam com ele, como São Pedro diz. Depois da ascensão, Jesus não aparece mais visivelmente na sua humanidade. Porém, na Eucaristia, ele está visível também a sua humanidade, a sua divindade, sob o véu do sacramento, claro, mas fisicamente presente, realmente presente. Então, por isso, São Lucas fez questão de registrar, é só o Evangelho de São Lucas que registra esse fato de Jesus que aparece para os discípulos de Emaús na tarde do domingo de Páscoa, e eles o reconhecem na fração do pão. É o nome que São Lucas dá à Eucaristia lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Perseveravam na fração do pão, na celebração da Eucaristia. Jesus que fala com os discípulos e se dá a eles em alimento na Eucaristia, no pão consagrado. Então peçamos a Jesus que nós possamos sempre fazer este caminho de Emaús, esse reconhecimento da sua presença, da sua voz, das suas palavras, em cada Eucaristia da qual nós participamos, porque de fato nós dizemos, Ele está no meio de nós e Ele está vivo, ressuscitado, comunicando as suas graças a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.